Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um Dicas Revit. Na dica de hoje, eu vou ensinar para vocês como não ter esse conflito de parede. Que conflito é esse? Reparem que aqui eu tenho dois tipos de parede. Eu tenho uma parede de 25 pintura cerâmica e eu tenho uma parede de 25 dupla pintura. Só que essa parede aqui com a cerâmica, ela está alinhada com essa parede externa aqui, quando na verdade ela deveria estar alinhada a essa parede. Então, como que nós removemos esse trechinho de parede? Da seguinte forma, vou olhar aqui no 3D mesmo, vista superior. Se eu selecionar a minha parede, eu vejo que ela está invadindo. A mesma coisa acontece com as outras paredes. Aqui pela bolinha dá para perceber que a união da parede, ela vem até o centro da outra parede, e isso se repete para todas elas. Então, uma forma de eu fazer isso é a seguinte: eu posso tentar alinhar. Então, eu venho aqui com o alinhar, seleciono aqui a face da parede e seleciono aqui. Ele não permite. Por quê? Reparem que olha como ela está aqui, no meio da parede. Então, ele não autoriza. Como que eu devo fazer isso então? Eu vou selecionar a minha parede. Essa bolinha aqui que aparece para eu arrastar a parede, eu vou clicar com o botão direito em cima da bolinha e vou clicar em não permitir união. No momento em que eu não permito essa união, eu posso vir novamente com o comando alinhar e fazer o alinhamento dessa parede. Repare aqui então que ela já está alinhada a essa daqui. Caso você queira ela alinhada aqui por dentro, já que está desabilitado o comando não permitir união, basta vir então com a ferramenta alinhar e fazer esse alinhamento. Mas Isabela, ficou esse dente aqui. Esse dente é por causa dessa parede aqui. Então, nós vamos repetir o procedimento. Botão direito, não permitir união, alinhar aqui por fora e esse. Então, agora sim, eu não tenho mais os dentes. Outra forma que eu tenho de fazer isso, vou voltar aqui com Ctrl Z, é com a ferramenta que fica aqui na aba modificar, essa ferramenta aqui de uniões de paredes. Então, basta eu clicar aqui na ferramenta, me aproximar de uma união de paredes e clicar. No momento em que eu clico, então, na união de paredes, eu tenho aqui algumas configurações. A primeira é que ela está permitindo a união. Se eu bloquear e não permitir a união, vejam o que acontece. Exatamente a mesma função que eu desabilito aqui pela bolinha. Então, todas as paredes estão centralizadas. Então, a partir do momento que eu clico, eu posso fazer o alinhamento. Vou voltar aqui com Ctrl Z, novamente seleciono. Outra opção que eu tenho é aqui, através de configuração, eu tenho anterior e próximo. Conforme eu vou apertando anterior e próximo, ele vai desconectando as paredes. Vejam comigo, eu vou apertar uma vez, duas vezes, três vezes, pronto, ele já saiu dali. Mais uma, ele vai voltando. Então, aqui você pode utilizar essa opção de anterior e próximo para fazer esse ajuste aqui da parede. Agora, ela ficou exatamente da maneira que eu mostrei para vocês. Próximo, então, agora ele ajusta essa parede, e assim sucessivamente. Então, de acordo com a quantidade de parede, é a quantidade de vezes que você vai ter que apertar ou anterior ou próximo. Aqui, se eu voltar, ele desfaz o que foi feito. Aqui eu tenho a opção do chanfro. Que opção é essa que está selecionada? Essa opção eu vou mostrar para vocês em um exemplo aqui do lado. Então, eu venho aqui em arquitetura, parede, eu vou utilizar aqui a parede de 25 dupla pintura, e eu vou utilizar uma parede diferente aqui, uma interna de 15, e vou fazer essa união aqui. Perfeito. O porquê que eu fiz isso?
Porque quando eu tenho duas paredes, mesmo que elas estejam em espessuras diferentes, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui em modificar, uniões, clico aqui na minha união e eu tenho a opção do chanfro. Ao invés da minha divisão estar aqui no esquadro, porque aqui topo e esquadro elas ficam da mesma forma, eu posso utilizar a opção chanfro. Então, ela deixa a minha parede chanfrada. Vou rotacionar aqui o meu 3D, inclusive uma parede está de um tamanho e a outra de outra, dá para ver exatamente o efeito do chanfro. Mas por que que eu fiz esse exemplo aqui? Porque aqui eu tenho a união entre 4 paredes. Então, se eu vier aqui na aba modificar, eu não tenho essa opção. Aqui o chanfro está selecionado, só que eu não consigo determinar em qual parede ela ficará. Aqui, por exemplo, ela está invadindo, eu tenho a opção chanfro selecionada, mas ela não ficou chanfrada. Então, vou voltar aqui, ó, anterior, perfeito, dessa forma mesmo, e aqui está. O efeito chanfrado, ele só ocorre aqui então, entre duas paredes na quina. Aqui, o Revit se confunde um pouco, porque eu tenho mais de uma quina. Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessas dicas. Relembrando então, vocês podem alinhar pela ferramenta alinhar, desbloqueando a união, ou vocês podem vir aqui na aba modificar e uniões de paredes. Até a próxima!